Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao quarto dia da nossa Semana Espírita. Sejam todos abençoados, que com certeza fizemos a melhor escolha de estarmos aqui nesse momento. A mensagem de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, Consolador, o Cristo Consolador. A mensagem é: o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Que Jesus nos abençoe. Então, depois dessa mensagem do Evangelho, que veio nos preparar para receber a mensagem da noite de hoje, que essa harmonia, esse ambiente, alivie os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, acalmando, Senhor, pois Tu, Senhor, és o caminho, a verdade e a vida, trazendo para cada um de nós a Tua proteção e o Teu amparo. Com nossos pensamentos levados a Deus, a Jesus, vamos fazer a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado é o Teu nome. Venha a nós, Senhor, o Teu reino. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes entregue às tentações e livrai-nos de todo o mal. E com essa prece, nós damos por aberta a palestra doutrinária da noite de hoje. Que Jesus abençoe a todos nós. Quem vai nos trazer a mensagem da noite de hoje é a nossa irmã Solange, do Centro Espírita Manuel Francisco da Luz, e o tema é Pelos Caminhos da Caridade. Que Jesus te abençoe, Espírito.
Boa noite, prezados irmãos. Boa noite. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Obrigada pelo caloroso boa noite. Muito boa recepção, com certeza calorosa. Aqui está muito bom mesmo, um ambiente acolhedor. Nem parece que lá fora está aquele agito, aquele trânsito todo, aquela correria. Porque justamente é um ambiente muito favorável à nossa reflexão, à nossa introspecção, à recuperação do nosso equilíbrio, da paz. Quanta coisa boa nós encontramos aqui, nesta casa de Jesus, nesta casa espírita. O tema que a nossa irmã leu, bem no finalzinho, que é o início do capítulo 6 do Cristo Consolador, Jesus vai dizer que ele nos deixou um fardo e um jugo, mas que esse fardo é leve, que esse jugo não é uma coisa torturante, não. Pelo contrário, é nada mais, ele diz que se resume bem no finalzinho, as duas últimas palavras da mensagem que ela leu: no amor e na caridade. E é justamente a temática de hoje. Em que consiste a caridade segundo o Espiritismo? Nós vamos usar como base a obra geral, que é a temática da semana, aqui da Casa Espírita Missionários da Luz, que é a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Completou em abril mais um aniversário, mais de 160 anos, divulgando a serviço do Espiritismo a mensagem de Jesus. Essa obra, ela nos reporta basicamente ao aspecto religioso da nossa doutrina. Livro dos Espíritos, a obra fundamental, a obra completa, e quando nós abrimos ele, filosofia espiritualista. Depois temos o livro dos Médiuns, que fala, que trata especificamente do aspecto científico da doutrina, que foi o aspecto do qual surgiu a nossa doutrina, das comunicações dos espíritos, pesquisadas, ouvidas por Allan Kardec, lidas por Allan Kardec, mensagens psicográficas, mensagens psicofônicas, e por fim surge o Evangelho segundo o Espiritismo para colocar o terceiro pilar e formar essa tríade indestrutível que torna completa a doutrina. Depois nós temos as outras obras que vão tratar também do Pentateuco Espírita. A Gênese vai abordar aspectos também científicos da doutrina, e o Céu e o Inferno vai abordar aspectos da filosofia e também da religião. Mas esses três primeiros livros, eles formam esse tripé fundamental da nossa doutrina. Por isso que ela é também um todo dinâmico, e sem um deles fica capenga. Então o Espiritismo é religião? É, sem sombra de dúvida, só que não é igual às outras, porque nós não temos uma hierarquia religiosa, nós não temos cargos, nós não temos salário, nós todos aqui somos voluntários, todos são aprendizes que mudam de funções, ocupam cargos hoje, amanhã não ocupam mais. Como diz o Espírito André Luiz, pela mão abençoada de Chico Xavier, todos nós que estamos aqui somos os alunos, os aprendizes dessa grande academia do Evangelho. Então o Espiritismo tem essa coisa tão linda, ou melhor, o movimento espírita, de nós estudarmos, aprendermos, procurarmos assimilar, para depois, o quanto possível, compartilhar. Fazer esse tipo de caridade também, de compartilhar um conhecimento agregado. Mas muito mais a divulgação, a difusão da doutrina se faz, e são os espíritos mesmo que vão nos falar, e tenho certeza que vários de vocês aqui sabem a resposta, é pelo exemplo. É isso sim que vai fazer a grande diferença, o exemplo, a vivência, tornar concreto aquele saber, dar vida àquele saber, de modo que ele faça diferença na nossa vida, e tendo feito diferença na nossa vida, nós vamos compartilhar também essa experiência. Não uma teoria apenas, mas uma experiência de quem está vivendo uma mudança
substancial na sua existência aqui, no seu viver, e pode doar também isso para alguém. Onde nós encontramos a temática da caridade no Evangelho segundo o Espiritismo? Nós encontramos, ele está aqui, esse aqui está com plástico, nós encontramos, abrindo essa obra extraordinária, exatamente no meio do livro, nós encontramos as temáticas. Em outros capítulos é tocado também no assunto, mas bem por alto. Esses 3 capítulos vão tratar especificamente do assunto caridade, que pode parecer para nós uma palavra tão batida. Estou vendo aqui a Doroti, que trabalhou longos anos na assistência social. Nós já temos uma caminhada, o seu Manuel também, de aprendizados nessa área da doutrina espírita também. Então, ouvimos tanto falar de caridade e parece que passou a ser uma palavra tão colocada assim no senso comum, que parece que perdeu às vezes o valor. Mas isso foi questionado para os espíritos superiores. Vamos falar de caridade? Tem um livro com esse título, Caridade, subscrito por vários espíritos, também da psicografia de Chico Xavier. E é lá no início que eles vão dizer: a caridade, nós vamos falar de caridade sim. É como o sol. Não vamos falar do sol que está aí há bilhões de anos e vivifica tudo, não só na Terra, mas nos outros planetas que dependem dele. Então nós vamos continuar falando de caridade sim. Por quê? Porque o caminho ou a jornada para a vivência integral ou plena da caridade, nós aprendemos na doutrina espírita que é uma jornada, podemos dizer que é longa, podemos dizer que é longa. É uma jornada mais ou menos longa, dependendo de cada um de nós. Cada um é uma realidade diferente, é uma história diferente. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Capítulo 14. Honrar pai e mãe. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Então nós vemos que dessa obra verte, como nós abrimos, como está ali na figura, luz. De toda ela verte luz. E por que será que Allan Kardec colocou esse assunto no meio? Será que nós já paramos para pensar? Estou vendo aqui vários trabalhadores da seara espírita, de longos anos. Será que teve uma lógica ter colocado ali no meio? Nós vamos dar uma olhada na sequência dos capítulos brevemente, para ter uma noção. Não que nós vamos dizer aqui que Kardec usou esse método, não temos essa pretensão. Mas dar uma olhada e tentar perceber alguma coisa dessa estruturação dos capítulos e por que a caridade está no meio. Aqui nós temos a sequência dos capítulos, são 28 capítulos nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui a sequência, ela está de baixo para cima. Se os irmãos forem ver ali, vou mostrar aqui com a mão primeiro. Capítulo 1, não vim destruir a lei, na primeira coluna, nós subimos até o 14º capítulo. E nesta outra coluna aqui, do 28 para cima, até o 15. O que nós vemos ali? Que podemos destacar? Capítulo 1, não vim destruir a lei. 2, meu reino não é deste mundo. 3, há muitas moradas na casa do Pai. 4, ninguém alcançará o reino de Deus se não nascer de novo. Isso é sustentação, fundamentação racional que nós temos, recebemos por meio dessa doutrina santa para trilharmos o nosso caminho. Vem Jesus e diz: eu não vim destruir a lei. Qual lei? A lei trazida por Moisés. As 2 tábuas dos 10 mandamentos. 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao amor a Deus e os outros 6 ao amor ao próximo. Eu não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento. Depois ele diz: meu reino não é deste mundo, é da imortalidade. Outro fundamento da doutrina espírita, a imortalidade da alma, mundo espiritual. Este aqui é de passagem.
e vai nos dizer, nesse mundo espiritual e nesse material também, há muitas moradas, nas duas faixas. Há inúmeras moradas na casa do Pai. E mais do que isso, esses seres que vivem, que são imortais, eles fazem as suas romagens, ora desencarnados e ora encarnados. É preciso nascer de novo para alcançar o reino dos céus. E aqui no 28, o que nós temos? Aquela coletânea de preces. Exemplos de quando nós temos dificuldade para orar, não conseguimos nós mesmos concatenar pensamento, elaborar uma oração, nós recorremos à prece pronta. É um recurso. Eu vou então, Pai Nosso, um Santo Anjo, uma Ave Maria, uma prece de Cáritas, prece Bezerra de Menezes, para me ajudar até a acalmar as ideias, me aquietar, eu não consigo pensar, eu pego alguma prece pronta e faço. Se eu sei de cor ou se não eu leio. É uma ajuda, além dele ter vários comentários esse capítulo. Passamos para o 27, pediu, obtereis. É a solicitação e a certeza da obtenção da ajuda de Deus, da ajuda dos Espíritos. O 26 é a mediunidade, que nós vamos trabalhar gratuitamente, porque nós recebemos gratuitamente esta faculdade, que não é dom, é faculdade. E no 25, buscai e achareis, ele vai tratar do trabalho, que nós devemos buscar, mas estar cientes de que Deus provê a todos de tudo, mas cabe a nossa parte no trabalho, que é o de ir atrás das coisas que nós precisamos. O que nós vemos então nesses 4 capítulos que estão na base do Evangelho segundo o Espiritismo? Sustentação racional, explicação, aqui nos primeiros capítulos, e aqui do 28 até o 25, outra sustentação, o preparo para nós fazermos a jornada ascensional, que vão nos sinalizar todos os demais capítulos do Evangelho. Será que é necessário ser pobre de espírito para viver a caridade? Pobre de espírito diz respeito essencialmente à humildade, a desenvolver em nós essa característica da humildade. Puros de coração, simplicidade, brandura e pacificação, misericórdia. Vai falar no capítulo 10 do perdão. Temos ali as aflições no capítulo 5 e temos a consolação com o capítulo 6. Todas as explicações do porquê das aflições. E assim nós vamos rumando, e não é por acaso que está lá, no capítulo 11 e no capítulo 12, o amor. Que é uma conquista a partir da vivência ou do desenvolvimento dessas outras virtudes, podemos chamar assim também, para que finalmente nós cheguemos à caridade. Não é uma jornada bonita que nos traz essa obra? É um roteiro, vocês já devem ter ouvido isso esta semana, esse roteiro de luz. É um roteiro para uma vida nova, um roteiro que nos conduz ao ápice, que no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar como sendo a lei de justiça, amor e caridade, o top, o guarda-chuva que contém todas as outras leis morais, e dessa maneira também nós vemos no Evangelho. Temos ali a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de sociedade, está tudo inserido ali também. E o ápice, como não poderia ser diferente, porque uma obra está em consonância com a outra, a lei de amor e caridade, lá em cima. Mas será que essa jornada é assim, ela é verticalizada? Nós vamos reto, ou vamos imaginar subindo uma montanha, estamos lá no pé da montanha e vamos subir até o topo? E conquistar tudo chegando no topo? Será que é assim? Ou será que é aos poucos? Para mim, me agrada mais a ideia de que nós vamos fazendo este movimento. Jung, o grande psicólogo também, se alguém já ouviu falar, ele falava do espiral da evolução. E na doutrina espírita, pelo menos na minha concepção, eu vejo desse modo. Por quê? Porque nós não vamos agregar
tudo que tem sobre humildade, primeiro, para depois tudo que tem sobre pureza, tudo sobre perdão, tudo sobre brandura e pacificação, para daí chegarmos à caridade. Nós vamos aos poucos desenvolvendo tudo. Cada um tem o seu espaço ali. Isso, cada um. Então é um todo, olhar isso ali como um todo dinâmico. Um todo dinâmico quer dizer movimento. Movimento sempre. Ora eu estou sendo desafiado das minhas situações do dia a dia a trabalhar o perdão. Ou trabalhar o não perdão para chegar ao perdão. Trabalhar em paciência para chegar à paciência, à paz. Trabalhar a falta de misericórdia, de compaixão pelo outro, trabalhar a dureza de coração, aquela dureza, aquele coração de pedra, aquela indiferença, que eu não me importo pelo sofrimento do outro. Trabalhar isso para que eu chegue à misericórdia, à compaixão. Então são desafios da vida no dia a dia, em todas as áreas, e aqui também, que nós vamos vendo, aqui nós temos mais informações para nos ajudar também no desenvolvimento dos nossos conceitos, dar gratuitamente, saber que nós somos, podemos ser trabalhadores da última hora, o que nós vamos encontrar lá, que são muitos os chamados, poucos os escolhidos, porque depende da nossa escolha, seguir Jesus, atender o seu chamado para que Ele possa, Ele nos chama, atender o chamado depende de nós. E aí nós somos escolhidos para o trabalho na vinha, porque nós escolhemos aceitar o convite. Aí tem o trabalho. E assim nós vamos nos preparando, sempre compreendendo cada vez mais esses ensinamentos, essa doutrina que é o quê? O Evangelho redivivo, dizem os Espíritos. Ela é o Consolador prometido, sim, ela é o Evangelho redivivo, que nos traz diretrizes para construirmos uma vida melhor. Porque nós temos certeza da imortalidade. Nós temos certeza da relação direta da nossa vida do hoje com a nossa vida do amanhã, depois que perecer esse corpo. E que nós deixaremos ele, entre aspas, perdendo tudo que é de material. Isso diretamente, perdendo tudo. Tudo nós vamos aqui deixar. Absolutamente tudo. A casa, o carro, a família momentaneamente da convivência direta e tudo que é de material. Acabou nosso CPF, não vai ser mais nosso, nós vamos deixar aqui. E isso traz uma mudança enorme dessa modo de ver. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. É raciocinar e olhar a vida de cima com o Espírito. Os Espíritos nos convidam a isso. Meu filho, minha filha, procure olhar a tua vida de cima, do âmbito espiritual. Porque daí, deste prisma, desse ponto de vista, as aflições vão se tornar muito menores. Porque diante de uma vida imortal, o que eu passo hoje é muito pouquinho. 70 anos, 100 anos, dizem os Espíritos, não dá tempo de ser um raio. Quando nós vamos olhar, já passou. Para nós termos uma ideia da proporção. Uma centena de anos não é absolutamente nada. Então isso nos move a quê? A realizarmos também um trabalho diferente. Não só por isso, por causa do amanhã, mas porque nós queremos também hoje um mundo melhor para nós e para os outros. Não só para mim também, mas para o outro também. Porque nós somos irmãos, nós vivemos em irmandade, nós vivemos em comunidade, melhor dizendo, em sociedade. Ainda não vivemos em irmandade, mas essa é uma das propostas. O que mais que nós temos aqui? No capítulo 13, então agora nós vamos trabalhar um pouquinho. São poucos slides que eu vou utilizar, então só uns 6 slides, tá? Não quero ficar aqui me estendendo com os slides, até porque eu não gosto muito deles. Mas para hoje me vi obrigada a usar para tornar a mensagem um pouco mais clara para nós, para a nossa conversação. O que nós vamos encontrar no capítulo 13?
não saiba a mão esquerda o que da mão direita. O título já diz, não diz? Quando eu dou com uma mão esquerda, a outra não é para ver. Então, praticamente o título já está nos dizendo. E ele é um capítulo grande. Ele tem muitos itens. Aqui. O que ele voltou aqui? Vamos lá. E eu não estou na apresentação. Acho que eu não estou na apresentação, né, seu Altamiro? Me dá uma ajudinha aqui. Vamos lá. Aqui. Ele tem o título e ele nos tem a indicação, a recomendação do que fazermos. Melhor, do como fazermos. Esse capítulo 13, ele trata muito do como fazer a caridade. Ele trata também de alguns o que fazer, mas muito mais do como fazer. E chega lá Jesus, quando ele está diante do povo, ele vê o pessoal dando as suas esmolas. E aí ele já fala: tende cuidado de não dar esmolas de público, de ficar se mostrando, de ficar falando, de ficar divulgando que deu esmola. Cuida para que dê a esmola e fique em segredo. Está falando basicamente da doação material. Não ficar bradando. E depois também ele vai falar quando um leproso veio ao encontro dele, pediu para ser curado: Senhor, cura-me, eu sei que tu podes me curar. E ele olha aquele leproso: quero, fica curado. Mas vai, não conta para ninguém, vai apenas no templo oferecer lá a oferenda conforme Moisés recomenda e mostra para os sacerdotes, mas não conta. Então, nesses dois trechos que Allan Kardec vai comentar, está a sinalização do fazer o bem sem bradar, fazer o bem anonimamente, de preferência, sem ostentar. Depois nós vamos ter o que aqui? Os infortúnios ocultos. É o outro item que vem nesse capítulo. Oculto, o que é? Que não aparece. Infortúnio é desdita, sofrimento. Então, o que é a sinalização para nós? Irmos ao encontro do infortúnio. Chega alguém aqui na casa espírita, senta lá quietinho, não fala nada. Mas eu percebo, se eu tenho esse olhar de ocupação com o próximo, está cabisbaixo, está triste, ou mesmo em casa, ou mesmo vizinho, eu vou lá perguntar o que é. Pode ser que seja uma necessidade material, pode ser que esteja com fome, que esteja com frio, que esteja doente, mas pode ser também uma necessidade moral. Está aflito, está para baixo, está desanimado, e aí nós podemos fazer algo. Então a recomendação ali é não esperar que o outro venha nos pedir, mas observar e perceber as necessidades do próximo. E depois o óbolo da viúva, é um trecho lindo, todos são lindos. O que Jesus nos conta ali? Que ele estava lá no templo, eles apóstolos observando. Iam os ricos e depositavam as moedas lá no gasofilácio, lá onde era o local que recebia as doações materiais para o templo. E eles botavam bastante moeda, bastante coisa, até que chegou uma velhinha, uma viúva, e colocou 2 moedinhas, um valor bem baixo. E ele olha para quem estava com ele, os apóstolos, e diz: olha, essa viúva doou muito mais do que os que antes passaram por ali e depositaram suas dádivas no gasofilácio. Porque ela doou do que lhe faltava, ao passo que eles doaram do que lhe sobrava. Então, ela mostrou que ela repartiu até do pouco que ela tinha. A parábola ainda diz que ela deu até mesmo de tudo que ela tinha. Estrita ou total confiança em Deus. Eu só tenho isso, mas até isso eu vou doar, porque Deus vai me prover de alguma maneira. E se eu estou com alguém, nós só temos essa comida, então vamos repartir. Mas eu não tenho vontade de repartir. Ou eu não quero ir ao encontro lá do próximo, eu vejo ele lá triste, mas estou aqui, já estou tão cansada, já trabalhei o dia todo, vou lá conversar ainda.
mesmo sem vontade, meus irmãos. É o convite para que nós comecemos a fazer diferença para nós. Porque tem uma frase de Emmanuel que eu escutei há muitos anos, eu nunca mais esqueci. Depois tem outras obras que vão desenvolver essa temática também. Ele nos diz que a disciplina antecede a espontaneidade nos atos da nossa vida. É treino, repetição, mesmo sem vontade. É que nem quando André Luiz diz que eu não quero trabalhar. Vai trabalhar, meu filho. Vai trabalhar, porque o trabalho te ajuda no desenvolvimento. Então, eu já sei, eu estou aprendendo que o trabalho em favor, a ocupação em favor do próximo, ou próximo, é caminho para Deus também. E mais do que isso, é a justiça, é a irmandade, a fraternidade. Não deixar que o outro padeça se eu posso fazer alguma coisa. Se eu tenho condições de fazer alguma coisa materialmente, espiritualmente e moralmente. A doutrina espírita nos convida a isso. Mesmo que falte vontade, vai fazer. Porque em repetindo, você vai descobrindo, nós vamos descobrindo as belezas dessa nova experiência. E vai despontar em nós aquilo que já está dentro. Que já estão em nós, a pureza, a simplicidade, a misericórdia, tudo que nós vimos ali antes. Tudo está em nós, mas necessitando do trabalho de florescimento. Essa trajetória, essa nossa cruz, não fica mais leve vendo desse modo, como nós ouvimos na mensagem inicial? Toma a tua cruz e siga-me. Toma o teu jugo. O jugo é leve, o fardo é suave, porque esse fardo de conquistas que vão nos tornando a nossa alma mais leve e mais livre. Isso é muito bonito. Depois nós temos o quê? Que ainda é citação evangélica lá nesse capítulo, convidar os pobres e os estropiados. Que Jesus foi convidado para uma ceia, para uma janta, e aí ele viu, observou, olha, já aproveitava todas as ocasiões para nos dar algum ensinamento. Todas as vezes que fores fazer um jantar, aí ele usou essa figura bem chamativa. Em vez de tu convidar teus parentes, teus amigos, teus vizinhos, aqueles conhecidos ricos, que vão poder te retribuir depois com outro convite para ir na casa deles, para ir jantar lá, convida outros, convida os coxos, os cegos, os pobres, que não vão ter como retribuir. Allan Kardec vai comentar essa passagem e dizer, se nós formos levar ao pé da letra a interpretação literal, parece um absurdo, e é um absurdo. Eu não vou conviver com meus parentes, com meus amigos, não vou jantar, fazer o meu churrasquinho? Claro que vou. Qual que é a tônica, o que nos chama a atenção nessa passagem? É que eles não vão poder retribuir. Então, é fazer o bem sem esperar retribuição, nem mesmo o obrigado. Fazer aquela gentileza ou aquele atendimento, doar alguma coisa para alguém, a pessoa vira as costas e sai, e eu fico lá, poxa, nem um muito obrigado. Nem um muito obrigado. O que é isso? Estou dizendo que é mal educado, nem um muito obrigado. Nós ensinamos pequenos, diz obrigado. Mas o que nós queremos? Gratidão, reconhecimento. Queremos algum reconhecimento, pelo menos um muito obrigado. E o convite é total desprendimento. Não se ocupa se vai te dizer obrigado, se não vai dizer. Se a pessoa está tão aflita, está tão desesperada, que ela nem lembrou, ela sai correndo porque ela está num estado, às vezes, deplorável. Né? Imagina, não é maldade nenhuma. E nós queremos o bendito do agrado, da recompensa. Então, essas são as diretrizes, as recomendações desse capítulo, do como fazer a caridade, como ser útil a alguém. E depois nós vamos ter as instruções dos Espíritos, que essas mensagens têm
citação evangélica, comentário de Allan Kardec, e depois ele colocou as mensagens assinadas por diversos espíritos que tratam daquilo ali, que está na telinha. Ficou meio claro, mas eu vou ler a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão, beneficência exclusiva. E os espíritos vão falar muito da caridade material e da caridade moral. Por quê? Porque para muita gente, e isso até eu, antes de conhecer a doutrina, eu não tinha esse discernimento. Quando vem a caridade à nossa mente, a gente pensa às vezes no que primeiro? Doar coisas. Para quem? Para os pobres. Doar coisa para o pobre. E é isso? Não é. Não é. Caridade, à luz do Espiritismo, nós aprendemos que não é isso. É muito mais do que isso. É caridade material, a esmola, e nem a esmola é só material. Porque qualquer coisa que eu dou, um pouco que eu dou para amenizar uma situação emergencial, urgente, pode ser uma esmola, um sorriso, uma esmolinha, um abraço, uma esmolinha. Também ampliar nosso modo de ver. Não é só doação material. E muitas vezes eles vão falar, olha, caridade é como se fosse uma moeda. A moeda tem duas faces. Então eu olho só uma, é incompleto. Olho a outra face, estou olhando incompleto também. Ela é algo que tem duas faces. Caridade material quando for necessário, caridade moral sempre. Porque a caridade material, que é algo que nós vamos dar, repassar, nós podemos agregar o valor da caridade moral. Lá na Casa Espírita, quando nós atuávamos lá com o grupo, procurávamos sempre lembrar em grupo, não que eu que lembrasse, não lembrarmos o que nós fazemos aqui, em vários momentos. Todos os meses, até hoje é feita essa doação de cestas básicas, de enxovais para as mães, para os bebês. Às vezes no Natal tem outras ações que nós doamos brinquedos, isso várias instituições fazem. Mas chega um monte de doações. E o que nós fazemos? Às vezes elas já vêm arrumadinhas, às vezes tem que arrumar, tem que organizar. Então nós podemos agregar valor àquela doação material. O que é agregar valor? É colocar algo nosso. Algo que não é material. Que vai ser a energia boa, que vai ser o carinho com que eu vou atender a pessoa, que vai ser o sorriso, que vai ser o abraço. Tudo isso é doação que não é material. E aí que os espíritos vão pegar na nossa espinha e dizer, ninguém escapa. Todo mundo pode fazer a caridade espiritual ou moral. Não tem desculpa. Que uns vão dizer, não, eu não tenho nada para doar, eu queria ganhar na loteria para poder fazer uma creche, para poder fazer um lar para idosos, para poder fazer isso, para fazer aquilo, eu queria ganhar uma herança boa, e fica esperando. E não chega essa hora. E eles vão dizer mesmo com todas as letras, não é assim. Porque a caridade moral está ao alcance de toda a gente. Então, nós não temos desculpa para não exercitar. Não temos. Ah, mas eu gostaria, eu fico ali triste de ver, mas se eu não tenho no momento, como uma vez um benfeitor falou, veio alguém me pedir algo, ele não tinha nada, ele já tinha doado tudo, só faltava doar a roupa do corpo, mas aí ali os dois iam ficar nus naquela sociedade, não ia dar certo. Disse, meu irmão, a única coisa que eu tenho para te dar é um abraço. Neste momento eu só tenho um abraço. Caridade material. Caridade moral, desculpe. Então, essa trilha, é uma trilha, o Evangelho, nós estamos vendo. Nesse capítulo, daí ele vai falar da piedade. A beneficência é fazer o bem. Fazer o bem. Quem quiser depois vai lá ver o texto. A piedade, ele vai falar que é o sentimento precursor da caridade. Precursor, que é aquele que toca, que eu me importo com o sofrer do outro. Aquilo mexe comigo lá no meu íntimo, me incomoda. É esse sentimento que vai me fazer
começar a fazer algum movimento, pensar em fazer algum movimento em favor do outro. E depois eles vão destacar os órfãos, assistência às crianças, cuidar das crianças, porque elas dependem do adulto para sobreviverem. O bebezinho, se nós não cuidarmos, ele perece, ele morre. A criança precisa do auxílio, então destaca aqui a assistência às crianças e depois de novo ali como fazer a caridade. Benefícios pagos com a ingratidão. Então, mais do que aquela situação que nós víamos antes, que é não receber o muito obrigado, aqui é pior ainda. Porque eu não só não recebi um muito obrigado, como ainda apanhei. Porque teve a ingratidão, fiz, depois ainda... E o que é a recomendação? Não vou ficar jogando na cara. Tu não reconhece o que eu fiz por ti? Quantas coisas que eu já te dei? O que é isso que eu estou querendo? Reconhecimento. Que nós vimos antes. Eu quero algum reconhecimento. Então, foi feita a pergunta para os espíritos. Se nós nos deparamos com a ingratidão, nós devemos continuar prestando assistência a essa pessoa? Devemos. Podemos e devemos. Porque nós não devemos esperar paga nenhuma pelo bem que nós fazemos ao próximo. E finaliza com essa questão também, que é a do sectarismo. Se nós devemos fazer beneficência, auxílio, fazer o bem, só para um determinado grupo, só para a nossa família, por exemplo. Vou fazer só para os espíritas. Vou fazer só para a minha classe social. Vou fazer só para quem é do meu partido político. Só da minha religião. Tá certo isso? Não, porque o que Jesus ensinou foi indistintamente. E ele fazia a caridade, ou fazia o bem, ou atendia o próximo quando? Quem vinha ao encontro dele, ele atendia. Não tem no Evangelho algo dizendo que ele deixou de atender alguém. Ele sempre atendia de algum modo. E atendia até nos sábados, que era o dia de recolhimento. Até hoje é para alguns. Não posso fazer nada. Jesus fazia até no sábado. Por quê? Porque era necessidade. A necessidade estava ali. Precisava de atendimento. Então não era porque é sábado, não é porque é tarde da noite, não é porque é feriado, não é porque eu estou cansado. A necessidade está ali à minha frente. Pedindo alguma atitude, pedindo providências. Finalizamos o capítulo 13 e passamos para o 14. Por que honrar pai e mãe está lá no assunto caridade? Por que será? Quem é o nosso primeiro próximo quando nós nascemos? Quando nós viemos a este mundo, quem que cuida de nós em primeiro lugar? Os nossos pais, ou aqueles que os substituem como cuidadores dos pequenos. Não é assim? Então, eles são os nossos primeiros próximos. Honrar pai e mãe, tudo que nós não fazemos ao próximo e não fazendo para pais, para os nossos pais, dizem os espíritos ali nesse capítulo, é muito mais grave, porque além do descaso, nós juntamos a ingratidão por aqueles que cuidaram de nós. Então, é mais complicado quando nós deixamos de atender aqueles que cuidaram de nós. Porque nós estamos, além de não fazer o bem genericamente, nós estamos sendo ingratos. Então está ali colocado esse capítulo para que nós cuidemos. Vimos que no capítulo anterior tinha um destaque para as crianças e aqui tem um destaque para os idosos também. Porque são aqueles em situação de vulnerabilidade por causa da idade. Precisam de maiores cuidados. E aqueles vão falar que não é para nós colocarmos os nossos pais idosos lá nos cantos da casa, do terreno, e viver a nossa vida e deixá-los só dar o mínimo do material. Não, são os cuidados. Aí sim nós somos convidados a retribuir. Olha o oposto do papel. A retribuir aquilo que foi feito por nós. Em cuidando dos nossos pais também. E ali, nesse capítulo, nesse trecho maravilhoso também, quando Jesus vai falar, ele fala honrar teu pai e tua mãe, relembrando o quê?
relembrando as tábuas dos 10 mandamentos, porque essa não é a palavra de Jesus, mas ele, como ele mesmo disse, eu vim dar cumprimento à lei de Moisés, os 10 mandamentos, a lei de Deus que Moisés recebeu. E depois ele vai nos trazer ali que a nossa família tem a importância da família consanguínea, mas com o olhar do Espírito, aquele que nós estávamos vendo, nós vamos constatar que a nossa família é muito maior. E com esse trecho de quando a mãe e os irmãos dele, consanguíneos, vão procurá-lo em um determinado lugar querendo levá-lo para casa, e ele pergunta: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Perguntando quem é a minha família na realidade, ou do prisma espiritual. E o que ele responde? Todo aquele que cumpre a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã, minha mãe, ou seja, minha família. Então nós vemos que o que ele não desdenha a família material, coloca a sua importância ali. Cuidado com os nossos pais, com filhos, aí nós entendemos toda a família consanguínea, mas ampliar a nossa visão, ampliar a nossa compreensão. E depois vai falar mais sobre, destacar isso, detalhar isso, quando vem o texto sobre a parentela corporal, parentela espiritual, e de novo a ingratidão dos filhos e os laços de família. Quando nós nos deparamos com a ingratidão dos filhos, para não guardar mágoa. Não guardar mágoa, que é o veneno, o ressentimento, que só nos atrapalha. Procurar compreender aquele estado e seguir a nossa jornada. Então terminamos e vamos para o último slide, que é o capítulo 15, do Fora da Caridade não há salvação, que nos fala estritamente, ou nos fala mais do que é a caridade. E também do como fazer a caridade de certo modo. Esse capítulo é extraordinário, ele está no meio, ele tem a citação de Paulo, e a única mensagem que tem ali em Instruções dos Espíritos é de Paulo o Apóstolo. Aquele que falou que a caridade é como um símbolo que retine, que a caridade é isso, aquilo de uma maneira muito poética, muito linda. Ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, que eu soubesse de todos os mistérios, se eu não tiver caridade, nada sou. Emmanuel nos ajuda a compreender o que é a caridade quando ele diz: a caridade é o amor no teu gesto. A caridade é o amor no teu gesto. É qualquer gesto que você faça, com amor. O amor pleno é sinônimo com ação, é caridade plena. Nós estamos no aprendizado da caridade. Começa em mim a piedade. Eu me ocupo um pouquinho, eu vejo lá uma reportagem, vejo lá, meu Deus, uma instituição espírita com crianças que têm paralisia cerebral, vejo outro lá, um lar de idosos precisando de ajuda, aquilo me comove. Mas eu faço alguma coisa? Ou fico só no sentimento ali, só na piedade? Não vemos a diferença? Caridade é ação, munida, envolvida num sentimento de misericórdia, que é compaixão pela miséria do outro, pelo estado de miséria, que não é só material, pode ser moral, espiritual. Eu me compadeço pelo estado de miséria do outro. E esse compadecimento me toca a tal modo que eu vou ao encontro dele para fazer alguma coisa, se ele não veio me pedir. Eu me movo para fazer alguma coisa. Isso é que vai realmente fazer a diferença. O tempo passou bastante, mas eu queria comentar um pouquinho a parábola do bom samaritano, que é um destaque nesse capítulo 15, assim como aquela pergunta: qual é o maior mandamento? São os dois trechos evangélicos que tem aqui, além da necessidade da caridade, segundo São Paulo, no capítulo 15. A parábola do bom samaritano. Jesus chega em Jerusalém, época de Páscoa, e fez uma viagem de mais de 100 quilômetros a pé, com alguns de seus apóstolos,
e chegou em Jerusalém tendo passado pela Samaria. Samaria, região onde habitavam aqueles dissidentes dos judeus. Habitavam mais ao norte. Ao sul, 2 das seitas deles que se chamavam judeus. Depois as outras 10 correntes que eram chamados samaritanos. Se odiavam, tanto que uns iam adorar a Deus em Jerusalém e outros iam adorar a Deus no Monte Gerizim. Jesus passa pela Samaria, ele não é hospedado, porque os samaritanos não vão atender nenhum judeu. Dias de viagem. E ele chega em Jerusalém e vem ao encontro dele um doutor da lei, ou entendido das escrituras, e vem lhe questionar, querendo que lhe enredar, querendo que ele desse alguma resposta que não fosse de acordo com as leis vigentes, os códigos seguidos por eles, os códigos especificamente lá do Pentateuco mosaico, para que ele pudesse ser preso. E ele pergunta o que para Jesus? O que é preciso fazer para ser salvo? Esperando que Jesus respondesse algo diferente do que estava na lei. Por quê? Porque Jesus convivia com publicanos, que eram os cobradores de impostos, muitos desonestos. Ele convivia com gente da rua, ele convivia com mulheres da vida, ele convivia com um monte de gente que era tida como inferior. Ele fazia atendimentos no sábado, ele não seguia em muitas coisas o que eles seguiam nas práticas exteriores. Então esperava que Jesus fosse cair nessa armadilha. E o que Jesus responde? Responde 2 perguntas. O que lês na lei? O que está escrito na lei? Ele era um doutor, era um entendido como se fosse um advogado de hoje, só que voltado para as escrituras. O que está escrito na lei? O que entendes? Ou o que lês nela? O que entendes dela? E ele respondeu com o mandamento que todo judeu sabe e conhece. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E respondeu mais ainda, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Vejamos que isso não é de Jesus. Está em Deuteronômio e em Levítico. Confirmação de que ele veio cumprir a lei. Porque ele sintetizou também a sua mensagem quando ele foi questionado nesses 2 mandamentos, e colocou esse, amar a Deus, desse jeito que está escrito lá, como o primeiro e maior mandamento, e este outro, amar ao próximo como a si mesmo, como o segundo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Ele fez a síntese. E o doutor da lei respondeu desse modo, e Jesus, pois então, é como se Jesus tivesse dito assim, ó, me mostra o que está na lei. E ele deu a resposta. E Jesus, pois então, respondeste muito bem, vai e faz isto. E o doutor da lei então não conseguiu o seu intento. E existia na época a discussão de quem era o próximo. Porque ali está que é para amar ao próximo. Porque para amar a Deus, o entendimento já era da época deles, para amar a Deus é necessário amar ao próximo. Não tem como separar. Quem é o meu próximo? E tinham 2 correntes. O meu próximo é limitado, é só quem é judeu. E a outra corrente é, não, o próximo, meu próximo, é qualquer um. E o que ele esperava que Jesus respondesse, já que ele vivia e convivia com qualquer pessoa, que o próximo fosse qualquer um. E é isso que Jesus responde? Não é. Porque se Jesus respondesse isso também, ele iria dizer, e era a corrente dele, eu não penso assim. Para mim o próximo são só os judeus, então eu estou dispensado de amar os outros. Eu vou continuar amando só o próximo, como eu o considero, só os que são judeus. Mas não é isso que Jesus responde. E aí ele conta essa parábola. Que aquele homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, caiu nas mãos de ladrões.
E eles, além de roubarem tudo, bateram muito nele, tiraram as roupas, deixaram ele quase nu. As duas formas que eles reconheciam as pessoas naquela época, que eram os viajores, e era obrigação hospedar as pessoas, porque não tinha hotel, eles reconheciam pela fala, pelo vocabulário, pelo jeito de falar e pela roupa. Essa pessoa e tal, como nós veremos como é que o gaúcho se veste, o jeito dele falar, como é que o nordestino, mais ou menos assim. Só que aquela pessoa estava lá deitada e estava toda esbordoada, toda machucada, não tinha como reconhecer, estava quase sem roupa, nem pela roupa. Ele não falava, ele estava inconsciente, estava semi-morto. E aí passa um sacerdote, alguém religioso, mas que fazia várias preparações para as suas cerimônias no templo. Ele estava indo para Jerusalém para as festas de Páscoa, vários dias de preparação, de jejum, não podia tocar em gente morta, porque isso iria lhe contaminar. E se ele contaminado não poderia fazer as suas cerimônias. Então passa um sacerdote, meu Deus, está morto ou está vivo? Está vivo ou está morto? Passa depois o levita, que é o assistente do sacerdote, como se fosse o coroinha na igreja, um ajudante. A mesma coisa, a mesma preparação. Olha, pensa, tá vivo, tá, mas aí como é que eu vou fazer? Vou perder o meu ganho, não vou poder fazer o meu trabalho lá nas festas, porque o ganho era a carne, o cereal, o que o pessoal fazia de oferendas nas festas, em cerimônias, eles recebiam basicamente isso de paga para levar para sua família. Então eles passam adiante, o sacerdote e o levita, e vem o samaritano. Um samaritano, que é aquele que Jesus passou pela Samaria e não foi hospedado, e não foi atendido. Nos dando o ensinamento de que não generalizemos. Nem todos os samaritanos são ruins. Os que eu pedi hospedagem não me deram, mas nem todos são assim. Nem todos os políticos são maus políticos, nem todos os comerciantes são, nem todos os banqueiros, para nós não generalizarmos. E ele diz que quem estava passando pelo caminho e se ocupou daquele homem caído foi justamente um samaritano, que fez o quê? Primeiro ele se percebeu tomado de compaixão, interesse pelo próximo. E certamente ele estava em viagem, estava com algum compromisso. Vou descer ou não vou descer? Vou perder o meu horário? Vou perder o meu compromisso? Vou perder, vou atender. E o que ele faz? Ele coloca vinho, que na época era usado como um antisséptico, depois ele coloca o azeite, que é como um bálsamo para aliviar a dor, ele enfaixa, ele coloca o homem no cavalo, ele leva na hospedaria, ele deixa lá e depois paga a diária. E ainda no dia seguinte ele diz que se houver mais alguma despesa, na volta ele quita. Esse homem, ele realizou o processo completo. Foi tocado, não ficou só no sentimento. Partiu para a ação. Fez alguma coisa para o próximo, estando encarnado, atendeu. E colocou a serviço de Deus tudo que ele dispôs, porque ele tirou suas posses ainda, não só para pagar diária, para pagar estada, para pagar remédio para ele. Então, diz numa fala do nosso confrade, Haroldo Dutra Dias, que na tradução direta do hebraico, aquele amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, da tradução do hebraico é de todos os nossos muitos. E os nossos muitos são as nossas posses, tudo que nós temos de material. Colocar tudo a serviço de Deus. Meu sentimento, meus pensamentos, que é a minha racionalidade, a minha análise, a minha ação e os meus bens. Por isso que o amor está lá no topo, perto da caridade, naquela estrutura que nós vimos lá no começo. Por isso que ele está lá, tão próximo. Porque é o amar com tudo. Quem está desencarnado não tem os muitos, não tem as posses. Né? Lá a estrutura é diferente. E aqui nós temos para dividir, para compartilhar. O texto que eu trouxe vai ficar para uma outra vez? Não vai dar tempo. Fica à vontade. Podemos passar uns minutinhos?
É um texto que até a Doroti e o seu Manuel, eu acho que já conhecem. Nós vamos ver bem rapidinho. Pedir ajuda para distribuir, para agilizar o nosso tempo, pode ser? Daí nós lemos também, se eu ficar lendo, grava menos. Por gentileza, Doroti. Tá, ok. Se alguém não souber ler, não tem problema, acompanha ouvindo, tá? Ou se estiver com dificuldade, está sem óculos. É uma folhinha só. Tá? Ela começa dizendo assim, esse capítulo está no livro Caridade, se chama O Assistido. É quase uma pegadinha que Emmanuel faz conosco. Aqui, seu Ramiro. Diante daqueles a quem socorres, não admitas que a caridade seja a prerrogativa unicamente de tua parte. Já começa dizendo que a caridade é uma via de mão dupla. Não é só de um polo para outro, é dos dois polos. Enumera os bens que recolhes daqueles a quem amparas. Habitualmente doamos aos companheiros necessitados algo do que nos sobra, coisas materiais, deles recebendo muito mais do que nos falta. É preciso não esquecer que da pessoa a quem assistimos obtemos benefícios substanciais, como sejam a verificação das nossas próprias vantagens no momento, nosso estado emocional ou as posses materiais, o conhecimento das responsabilidades que nos competem à frente dos outros, o aviso salutar com relação aos deveres que nos cabem na preservação dos bens da vida, não desperdiçar as coisas, paciência com os nossos obstáculos e males menores, porque nos deparamos com sofrimentos muito maiores dos nossos irmãos, ensinamento da aprovação com que somos defrontados, como que aquela pessoa passa, se eu estivesse passando por aquilo, será que eu aguentaria? E ela nos ensina como passar. Aquisição de experiência também por isso, no convívio com o outro. Vibrações de simpatia, auxílio, que é a energia que recebemos para sustentar mais amplo auxílio aos outros. Esse auxílio vem também da esfera espiritual, dos nossos benfeitores, que sempre estimulam a prática do bem. O consolo dos sofrimentos que porventura nos fustiguem no contato com outros. Às vezes nós até choramos juntos, no atendimento fraterno. Às vezes até choramos juntos porque entendemos, já passamos por aquilo, estamos passando também. E o 10º, crédito moral que se registra a nosso favor na memória dos espíritos encarnados e desencarnados, que amparam a criatura em crise em preços maiores que os nossos. É a gratidão, não só dele, mas daqueles que se interessam por ele, dos familiares que cuidam, dos anjos da guarda. Como diz naquele item do Evangelho dos Infortúnios Ocultos, que é aquela passagem linda que a mulher, sai uma senhora que vai levar doações materiais para uma família que está precisando, ela leva a filha junto, e ela vai anonimamente, e ela não quer reconhecimento, e daí lá tem um trecho que diz: à noite o concerto de bênçãos se eleva em seu favor. Católicos, protestantes, judeus, todos a bendizem. É isso aqui. Bênçãos que recaem sobre nós. Então aqui é uma lista de 10 benefícios apenas, são exemplos que nós obtemos no exercício da caridade. Então o convite do Espírito Emmanuel é para nós fazermos a caridade, servirmos a benefício dos semelhantes, tanto quanto possas e como possas. E no final ele vai dizer que a caridade é sempre maior nos dividendos para aquele que dá, não é para aquele que recebe. E por isso que temos no Evangelho do Senhor a advertência inesquecível: mais vale dar do que receber. Com essa mensagem nós perguntamos daí: quem é o assistido na via de mão dupla da caridade? Quem é o maior assistido?
Os dois são assistidos. O maior assistido e o maior beneficiado é aquele que no momento é o beneficiário, é o doador. Parece que é o beneficiado, que é quem recebe. Parece, numa análise bem superficial. Na realidade, o maior beneficiado é o doador. Que deixa a gente feliz. Não é isso? Não é estímulo para nós começarmos a viver, não ficarmos só na piedade, ali só enternecidos pelo mal dos outros, mas sair fazer alguma coisa? A Maria Dolores fala muito num poema chamado Gente Nossa. Fala muito sobre isso. Uhum. Podemos passar o videozinho, são 4 minutos. Se não for, vocês querem ver? Sim. É um videozinho de 4 minutos. Acho que só dá para pagar aqui, seu Altamiro, porque ali as telas estavam. Tá sem som. I'm sorry. Agora tá. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. This time okay? Where we can afford it? Last time you said that. You don't want that? I'll take it back. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I By the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, you have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it. May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I choose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, you shouldn't have spent the money. Actually, I can't even pay for it. Give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple.
Agradeço a atenção dos irmãos, o carinho, os olhares carinhosos. Muito obrigada pelo aprendizado de hoje. Estamos todos juntos nessa jornada de aprendizado da caridade. É um aprendizado. O negócio é começarmos. Um dia nós chegaremos lá, no centro ou no topo, no centro do Evangelho. Mas nós vamos caminhando, fazendo a nossa espiral, porque ajuda nós temos muito. Muito obrigada. Grande beijo do coração.